Mas antes de dar início à aula, eu queria falar e dizer que esta obra que está aqui nas minhas mãos e do qual nós estamos a fazer as aulas do Evangelho segundo o Espiritismo está disponível de forma gratuita, basta fazerem uma busca e ele está disponível em PDF e então podem baixar e fazer download e guardar nos vossos telemóveis, celulares e ler quando quiserem, tá? É muito fácil de encontrar esta obra. Caso não tenham possibilidade de comprar, podem sempre encontrar de forma gratuita na internet. E vamos começar com a nossa aula de hoje. Abrindo aqui o livro. Vamos continuar o capítulo 1. Olá, Sandra, seja muito bem-vinda. Vamos continuar aqui com o capítulo 1. Como eu disse anteriormente, na aula anterior, tínhamos falado sobre Moisés e os 10 mandamentos. Moisés, para a doutrina espírita, é considerada como a primeira revelação da lei de Deus. E nós hoje vamos falar sobre Cristo, que é considerada a segunda revelação da lei de Deus. Então eu vou ler aqui o texto sobre Cristo e depois eu vou comentar, tá? Desenvolver e elaborar mais um pouco. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até ao último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos sem distinção objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os gérmenes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Muito bem, este foi o texto sobre Cristo e eu agora vou falar um pouco mais a pormenor sobre ele. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ou seja, ele veio sancionar os ensinamentos e os conhecimentos que os profetas antes deles vieram falar. Moisés, Samuel, Ezequiel, por exemplo, mencionando apenas alguns. Então ele não veio anular o que os outros profetas disseram, e sancionar e também acrescentar. E ele veio falar sobre uma situação que acontecia muito entre os hebreus, não é? Que nós hoje conhecemos mais como judeus. Para muitas seitas judaicas, havia o hábito de cultivar apenas a religião exterior. Ou seja, cumpriam com os rituais, com as cerimónias, observavam todas as regras que tinham que cumprir, mas no seu íntimo não se modificavam em nada. Então eram apenas as práticas exteriores. Preocupavam-se mais em parecer do que ser. Então Jesus
criticava muito esse tipo de conduta, não é? Porque todos esses rituais e todas essas prescrições religiosas não traziam nenhum melhoramento interior para a pessoa, não é? E outra coisa que ele falou era sobre as falsas interpretações. As falsas interpretações que faziam sobre a sua mensagem e também sobre a mensagem dos outros profetas que vieram antes dele. Porque quando se faz uma falsa interpretação, não é? Se desvia do caminho da verdade. E isso acaba por ser algo perigoso, não é? E outra coisa que ele falou, por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Ele quis dizer com isto que a lei de Deus vai ser cumprida aqui neste planeta. Aliás, como em qualquer lugar, em qualquer universo, ou nos universos e dimensões. Não tem ninguém que tenha o poder, por mais que seja contrário a esse ideal, não tem o poder para contrariar a lei de Deus. Também aqui no nosso planeta tem aqueles grupos de pessoas, tem as elites globais que tentam fazer parar esta marcha do progresso e o cumprimento das leis de Deus. Mas tudo isso vai por água abaixo porque não cabe a eles ter esse poder para anular essa lei de Deus. Então isso vai ser cumprido aqui no nosso planeta, está sendo cumprido, tá? E temos mais umas décadas pela frente em que o planeta está a entrar na quinta dimensão e com isso muitas das velhas crenças e das velhas filosofias e também das manipulações vai cair por terra abaixo, está caindo atualmente, muitas coisas estão a vir ao de cima e a ser reveladas. Então é preciso que o que está errado, o que está oculto, o que está escondido venha ao de cima para que possa haver as transformações, as modificações. E isso está cada vez acontecendo mais. Continuando aqui, outra coisa, os judeus eram um povo muito elitista. Eles consideravam que eram o povo eleito, o povo escolhido por Deus para revelar a lei divina e que acabariam por dominar todos os outros povos por causa da sua supremacia e da sua superioridade. Jesus não veio apenas para os judeus, veio para todas as pessoas, veio para o mundo inteiro, para todas as pessoas que quiserem aceitar a sua mensagem. Ele não veio só para que a sua mensagem ficasse circunscrita naquela região, foi para que ela se espalhasse por todo o planeta. E fala aqui também, o papel de Jesus não foi só o de um legislador moralista. A autoridade de Jesus baseava-se na sua natureza divina, na sua natureza angélica. Então não era apenas alguém que veio para indicar regras de conduta, regras morais, não, é muito mais que isso. A sua autoridade baseava-se no conhecimento das leis de Deus, na sua união com Deus, conexão com Deus e também na sua vivência, porque ele vivia as leis de Deus, então ele tinha o conhecimento dentro dele, ele sabia qual era a verdade e sabia o que era mentira e o que eram as manipulações. Era daí que vinha a sua autoridade. Ele foi o representante escolhido para ensinar aos homens como as obrigações para com Deus, as obrigações para connosco mesmos e para com os outros. Tá? Outro aspecto muito importante que ele ensinou era que muitas pessoas encaram os ensinamentos de Jesus do ponto de vista terreno, ou seja, só aqui da matéria, e acabam por ler esses ensinamentos e muitas das vezes parece que não faz sentido o que Jesus falou, porque não leva em conta um aspecto, que é, Jesus sempre falava do reino dos céus. Sejam bons, façam o bem, cumpram as vossas obrigações para que vocês possam herdar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus são as dimensões, são as colónias espirituais, são esses lugares, os mundos superiores, como é falado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São os lugares onde a vida já não existe as misérias que existem aqui no nosso planeta. Não existe pobreza, não existe doença, não existe alguém a querer explorar o outro ou a ganhar em cima do outro. Existe uma ciência ao serviço do povo, da humanidade, ao serviço do bem, do progresso. Então não existe nesses lugares as misérias que existem aqui. Não existe o sofrimento. São lugares de muita luz, lugares onde se pode aprender, onde se pode continuar a evoluir, tá? Onde existe e continua a haver aprendizado, mas não tem as provas e as expiações e o sofrimento que tem aqui no nosso planeta. Esses lugares existem. Quando ele fala do reino dos céus, ele está-se a referir a estes lugares.
Que nós conhecemos colónias espirituais, dimensões superiores, planetas superiores e por aí fora. Não é? E ele também, Jesus, foi quem revelou o Apocalipse. E esta é outra coisa que as pessoas interpretam também de uma maneira errada. O livro Apocalipse não significa destruição, como muita gente imagina. Tá? O livro Apocalipse significa revelação. A revelação do que está por vir e do que pode acontecer caso a humanidade faça descaso dos ensinamentos de Jesus, caso não se interesse pelo progresso espiritual e pela melhora da vida, da sociedade, da natureza e por aí fora. Tá? Então é um livro que veio alertar a humanidade quanto aos acontecimentos futuros que poderiam acontecer, e muitos deles estão acontecendo, e alguns já aconteceram, mas é mais um aviso para que a humanidade se possa precaver, para que eles não ocorram de fato. Então é uma chamada de atenção. Vamos desenvolver o amor dentro de nós, o nosso espírito, a nossa espiritualidade, para que esses acontecimentos não tenhamos que passar por esse sofrimento que assim iria despertar a nossa mente. Não há necessidade disso. Podemos evoluir através do caminho do amor. Tá? Essa foi outra dos alertas que ele veio fazer. E outra coisa é, Jesus não falou de tudo aquilo que ele poderia ter falado. Porquê? Porque os homens naquela época em que ele viveu não estavam preparados para entender a sua mensagem em toda a sua plenitude. E então ele com o povo utilizava de uma linguagem simples. Falava por parábolas. Ou seja, ele utilizava coisas do dia-a-dia, da vida das pessoas, e adicionava o ensinamento ali, cobria-os com essas coisas do dia-a-dia das pessoas e passava dessa forma o conhecimento. Por exemplo, se ele estivesse a falar com os pescadores, ele falava das redes, dos peixes, do mar, e entre esses elementos ele juntava ali o ensinamento que era preciso ser ensinado, não é? Mas entre os discípulos, ele aí desenvolvia mais o seu ensinamento, revelava mais coisas, porque os próprios discípulos, como eram mais próximos, estavam mais espiritualizados, mais preparados, então a eles era-lhes dado receber maior luz e mais revelações, por causa disso mesmo, porque eles estavam preparados. Quanto às massas, Jesus passava os ensinamentos de uma maneira geral, digamos assim. E muitos do sentido de suas palavras acabavam por permanecer ocultos para as massas, porque ainda não tinham a capacidade de entendimento para compreenderem toda a sua plenitude. Então, era preciso que os séculos se passassem para que novas descobertas científicas viessem à tona e para que também os homens pudessem compreender certos conceitos, até mesmo em relação à vida espiritual. Porque com o advento da ciência, e principalmente com o cientista Albert Einstein, a ciência começou a deixar de ser materialista e principalmente começou a encarar outros pontos de vista mais metafísicos. Porquê? Porque a teoria da relatividade do Albert Einstein fala sobre um dos pontos base é que a energia se pode transformar em matéria e a matéria pode voltar a ser energia. E muito desse conceito de energia a maior parte da energia é invisível a nossos olhos. Existem diversas vibrações em diversas frequências e ela é invisível aos nossos olhos. O que é visível aos nossos olhos físicos é apenas a frequência da terceira dimensão. Então foi preciso que certas descobertas da ciência viessem para que também fizesse um pouco de luz sobre esse lado da espiritualidade, não é? Sobre o que está oculto à maioria dos seres humanos e que agora a própria ciência já aceita melhor, até depois com o advento da física quântica também, não é? Já vem admitir as dimensões, os universos paralelos e outras questões. Já fica mais fácil, para a maioria das pessoas hoje em dia, já tem uma base mais fácil para entender o mundo espiritual, ou o que é chamado mundo espiritual, plano espiritual, dimensão espiritual, depende das palavras de quem utilize, não é? Então, no tempo de Jesus não havia essa base. Então, ele tinha que falar de uma maneira muito mais simples e não podia revelar muitos ensinamentos ao pormenor. Continuando aqui. Pronto, esta foi a parte sobre Jesus, que é considerada a segunda revelação da lei de Deus. E que eu tive aqui a elaborar mais um pouco, esclarecer alguns pontos. Agora vamos continuar
com o que é considerado a terceira revelação segundo a doutrina espírita, que, ou seja, é o próprio espiritismo, é a própria doutrina espírita que é a terceira revelação da lei de Deus. E eu vou ler o texto e depois fazer também aqui uma análise, um breve comentário também sobre o texto. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenómenos e compreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permanecem incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É de algum modo um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a sua contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que neles os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que só opera e prepara o reino de Deus na terra. A doutrina espírita, como a terceira revelação da lei de Deus, também ela não vem anular ou descredibilizar os ensinamentos de Jesus, mas pelo contrário, vem completar e acrescentar e fazer novas revelações. Com a doutrina espírita, o mundo espiritual se tornou conhecido, saiu do sobrenatural, saiu do maravilhoso e deixou de ser algo inacessível para as pessoas. Hoje em dia, as pessoas, através da doutrina espírita, têm o meio de aprender sobre como é que é o mundo espiritual. A doutrina espírita foi trazida pelos Espíritos, a serviço de Deus, como uma revelação e uma continuação da mensagem de Jesus, da mensagem do Cristo. E hoje em dia toda a gente tem os meios de aprender e de saber como é esse mundo espiritual. Aquela frase que nós ouvimos, provavelmente muitos de vocês já ouviram desde criança, que é nunca ninguém voltou do outro lado para nos falar como é que é, não representa a verdade. Porque todos os livros da doutrina espírita foram exatamente aqueles que do outro lado, que já não estão utilizando o corpo físico, estão desencarnados, se comunicaram através de médiuns, através da psicografia, que é o método da escrita, e revelaram todas essas obras e todos esses ensinamentos. Então só por aí já é uma prova irrecusável da vida além da matéria, da vida para além do corpo físico. E a doutrina espírita também vem revelar toda uma nova ordem de ideias e também de fenómenos. Aqueles fenómenos mediúnicos como levitação, visão à distância, sonambulismo, por exemplo, materialização de objetos, fenómenos de efeito físico e muitos até dos prodígios e dos milagres, que as pessoas falam assim, não é? Que Jesus fez milagres. Na verdade, Jesus não fez milagres no sentido de ter anulado as leis de Deus para os produzir. Não, ele conhecia a lei da mente, a lei do poder mental, o mentalismo, conhecia as leis da matéria e tinha capacidade de materializar e produzir certos fenómenos com o poder do pensamento, com a elaboração de exemplo, no livro dos médiuns. Está explicado como é que ocorrem os fenómenos, como é que é produzido, então não existe mais essa visão do sobrenatural e do fantasmagórico. Tudo está dentro das leis divinas. Esse mundo oculto, que é desconhecido para a maioria das pessoas, é desconhecido porque as pessoas não sabem
ou nunca se depararam, ou talvez não tenham tido a oportunidade de aprender quais as leis e como é que ele funciona. Mas todos esses fenómenos podem ser considerados naturais. O sobrenatural, essa maneira de entender os fenómenos espirituais, não existe. Tudo é natural porque tudo está dentro das leis de Deus. E tudo o que é feito é porque Deus, de alguma maneira, permitiu que possa ser feito, possa ser realizado. Ao longo da história, da civilização humana, sempre teve homens com grande capacidade mental, com conhecimento magístico, com conhecimento das leis ocultas e que realizaram esses fenómenos que as pessoas consideram como sobrenaturais. Não é? E muitas pessoas, ao ler certos fenómenos desses, no Antigo Testamento, por exemplo, até acabam por rir e dizer é impossível. Com certeza pode haver algumas coisas que sejam impossíveis. Possa ter havido exagero da parte de quem compilou, dos escribas, de quem... Enfim. Mas muitos dos fenómenos que estão lá, e mesmo dos fenómenos que Jesus produziu, são verdadeiros. E são possíveis de nós mesmos os produzirmos se tivermos o conhecimento dessas leis e desenvolvermos o poder de manipular a matéria também. A nossa natureza é da mesma natureza desses seres que encarnaram aqui para ensinar a humanidade e para demonstrar que existem outras possibilidades para além de comer, dormir e se reproduzir. O ser humano é muito mais do que isso, é um espírito. É um espírito com todo o potencial divino. E é isso que esses seres vieram nos ensinar para que nós também desfrutássemos dessa divindade que existe dentro de nós. Não é? Despertássemos essa luz que nós já temos dentro de nós. Não é? Eu vou só verificar aqui o horário. Então, a doutrina espírita, ela surgiu no século XIX. Ela surgiu no século XIX. Para além das obras do Allan Kardec, muitas outras obras depois surgiram. Através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco. E isto só para falar dos mais conhecidos. Porque tem muitos outros médiuns, até alguns médiuns que não são tão conhecidos e também têm trazido as mensagens do mundo espiritual para atestar, não é? Atestar que o espírito existe, que nós não morremos com o corpo físico, que continuamos vivendo, que conservamos a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, conservamos a nossa recordação, conservamos os nossos conhecimentos, a nossa natureza íntima. Então, eles vieram-nos revelar todo o mundo oculto que hoje em dia toda a gente pode conhecer e deve conhecer e estudar e se preparar também para poder viver o reino dos céus, não é? Primeiro é preciso que nós criemos o reino dos céus dentro de nós para depois nós podermos ascender para essas dimensões superiores, espirituais superiores, para esses mundos superiores. Então essa foi a mensagem principal de Jesus, para que o homem conheça a sua obrigação para com Deus, para consigo mesmo e para com os outros, e para que desenvolva os potenciais do seu espírito, do ser divino que é, e não se rebaixe, não se degrade, não se escravize à matéria, não se escravize aos vícios, não se escravize na degradação da personalidade, rebaixando a sua natureza divina, e fazer entender aos homens que não existe morte, não existe fim, não existe essa escuridão. Existe a luz, existe vida, existe amor e existe evolução. E é preciso que cada um se dê conta disso e saia desse padrão de escravização à matéria física. E uma das coisas que ele precisa fazer para se libertar é perder o medo da morte. Porque a morte, como as pessoas entendem, ela não existe. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Continuamos sempre vivendo. O que morre é o nosso corpo físico. A matéria do corpo físico vai se compor as moléculas, os átomos, para formar novos corpos, mas a nossa essência, o nosso espírito, a nossa individualidade continua. Então é preciso perder o medo da morte, porque isso escraviza o ser humano, isso escraviza o espírito, isso o rebaixa, não lhe permite que ele voe. É como um pássaro acorrentado. É a mesma coisa. Então é isso que Jesus veio trazer como uma das principais mensagens. Não tenham medo da morte, porque ela é uma ilusão, ela não existe. É apenas uma passagem para outra dimensão. Então, se houver alguma dúvida depois, posteriormente, podem deixar no vídeo. Vamos terminar então a nossa aula por hoje. Terminamos esta parte da revelação, das 3 revelações da lei de Deus, não é? Moisés, Cristo, Espiritismo. E para a próxima, iremos continuar com o capítulo 1, com o tema Aliança da Ciência e da Religião. Tá?
Então eu espero que tenham uma boa semana. Eu agradeço a vossa presença aqui. Foi um prazer estar aqui convosco, falando sobre o Evangelho, passando os conhecimentos. Até à próxima. Fiquem com Deus.